Fala pessoal, tudo bem? Saudações vascaínas, vamos começar nosso pós-jogo aqui. Cruzeiro 1, Vasco 1 pelo Campeonato Brasileiro, jogo no Mineirão, empate fora de casa, né, do Vasco. Acho que o empate fora de casa contra o Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro é muito forte, né, jogando em casa, o Cruzeiro sempre é muito forte no Mineirão, a gente pode considerar como um pontinho conquistado, né. Até antes do jogo, acho que se perguntasse, empatezinho no Mineirão, tá bom, empatezinho no Mineirão, a gente já está pensando muito na Copa do Brasil, no jogo de quarta-feira. Acho que todos os sentimentos, a ansiedade, está tudo focado nesse jogo de quarta. O jogo de hoje estava até um pouquinho mais esquecido. Então, assim, o empatezinho não era um resultado ruim. Mas eu acho que com as circunstâncias da partida, acabou que esse empate ficou com um gostinho de frustração, né? Acho que essa é a palavra. Um gostinho de frustração, porque dava para o Vasco hoje ter saído com os 3 pontos. A gente sentiu o gostinho da vitória e acabou depois escapando ali pelos dedos, né? O Vasco abre 1-0 no primeiro tempo, com gol de Pablo Verratti, né? Que, na minha opinião, melhor atacante do futebol brasileiro, melhor centroavante, o mais decisivo do futebol brasileiro. Se o Vasco está numa situação confortável na tabela, se o Vasco está numa semifinal de Copa do Brasil, é muito por conta de ter essa liderança, de ter esse jogador que é o Pablo Verratti, e hoje mais uma vez ele foi decisivo fazendo o gol. O Vasco faz 1-0 no primeiro tempo, e hoje foi ao contrário, né? Porque o Vasco geralmente faz no primeiro tempo ruim e melhora na segunda etapa. Hoje foi o contrário, né? O Vasco fez um primeiro tempo bom, o Vasco praticamente dominou as ações no primeiro tempo, faz 1-0, e no segundo tempo o Vasco foi abaixo do que no primeiro. Eu nem acho que o Vasco fez um segundo tempo ruim, não. Acho que o Vasco foi melhor na partida do que o Cruzeiro. Se tivesse que ter um vencedor no jogo de hoje, quem mereceu vencer esse jogo foi o Vasco, na minha opinião. O Vasco praticamente dominou ali as ações na maior parte do tempo. Acabou que ele aos 20, um pouco antes dos 20 do segundo tempo, o Vasco leva o gol de empate numa falha, né? Uma bobeira, uma falha de marcação. Não vem o escanteio, a bola sobra, e aí o jogador do Cruzeiro teve todo o tempo do mundo para cruzar, e aí no cruzamento encontra o Zé Ivaldo, numa falha de marcação do Lucas Piton, mais uma falha de marcação do Lucas Piton, infelizmente, o Lucas Piton não está vivendo um bom momento. A gente hoje estava preocupado, é o Puma titular, é o Léo Pelé titular, mas mais uma vez quem falhou num lance de gol foi o Lucas Piton, deixou ali o Zé Ivaldo subir sozinho, ele cabeceia sem chances para o Léo Jardim. E aí, mesmo após levar o gol, na minha opinião, o Vasco estava melhor no jogo, o Cruzeiro deu até uma recuada, e acho que o Vasco estava mais próximo, né, de encontrar o segundo gol do que o Cruzeiro, mas aí teve um lance capital que mudou totalmente ali a história da partida, que foi a expulsão do Matheus Cocão. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que a expulsão do Matheus Cocão foi exagerada. No calor do jogo ali, eu até fiquei um pouco mais revoltado. Eu estava na transmissão do Expresso 1923, eu fiquei um pouco mais revoltado. Não foi para isso tudo, eu realmente acho que não foi para isso tudo. Mas, enfim, é uma expulsão que até dá para o juiz marcar, mas eu acho que foi uma expulsão exagerada. Tivemos um lance hoje, na partida das 4 da tarde, entre Fluminense e Atlético Goianiense, que o Keno chega muito mais forte do que o Matheus Cocão, uma jogada muito mais agressiva do que a do Matheus Cocão, e o Keno leva só o cartão amarelo, o VAR não chama. Hoje eu acho que, o Cocão foi um pouquinho imprudente, mas não foi para isso, não foi para expulsão, tanto que o Cocão ficou muito revoltado, acabou ali falando algumas coisas para a arbitragem, acabou brigando ali com a torcida do Cruzeiro no final, enfim, perdeu um pouco a cabeça, porque na minha opinião também a expulsão foi injusta. Eu não sei se você concorda comigo, deixa aí seu comentário, se você concorda com a expulsão do Cocão, ou se você acha que foi uma expulsão exagerada. Eu acho que foi uma expulsão exagerada. O Cocão, que vinha fazendo uma boa partida, é um jogador importante para esse esquema tático do Vasco, e aí depois da expulsão do Matheus Cocão, realmente ficou muito difícil, né? Aí era só realmente garantir esse pontinho, né? Voltar de Minas Gerais com esse ponto, aliás, nem voltar, né? Porque o Vasco vai permanecer em Minas Gerais até quarta-feira, onde joga contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, 7h15 da noite, jogo de ida da Copa do Brasil. Aí depois da expulsão, foi realmente tentar apenas manter esse empate, segurar esse resultado. O Vasco praticamente não teve oportunidade ali na frente, e conseguiu, né? Mais uma vez o time do Vasco se mostra um time guerreiro, né?
Mais uma vez o Vasco mostra ser um time que consegue superar ali as adversidades, jogando fora de casa com um jogador a menos, o Vasco consegue segurar esse pontinho. Eu acho assim, talvez a gente tenha cumprido o primeiro objetivo da semana em Minas Gerais. O segundo objetivo é quarta-feira contra o Galo. Se a gente voltar de BH com 2 empates, pô, tá bom demais. Tá bom demais. Se a gente volta, o primeiro empate já foi. Buscar esse segundo empate agora na Copa do Brasil para decidir em São Januário. Toda essa confusão aí da CBF, né? Toda essa confusão de o Vasco sendo prejudicado com a remarcação da partida. Enfim, vamos contra tudo, contra todos. Estamos fechados aí com o nosso elenco. Acho que é um elenco que merece realmente a nossa torcida, o nosso crédito. Os caras vêm aí jogando com muita dedicação, enfim, superando, né, até as expectativas. Estamos fechados com esse elenco. Eu acho que o Vasco tem condições de fazer uma boa partida contra o Atlético Mineiro na quarta-feira e voltar com um bom resultado para São Januário, né? É isso. Sobre o jogo de hoje, volto a repetir, um sentimento assim um pouquinho de frustração por conta do Vasco ter jogado melhor, ter feito 1-0 e acabar depois numa falha ali, um gol bobo, o Vasco acabar vendo esses 2 pontinhos se escorrendo aí pelas mãos. Mas é isso, no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem uma campanha tranquila, uma campanha onde provavelmente vai passar tranquilo, não vai ter sufoco aí até a reta final. O Vasco já tem aí seus 36 pontos, 3 vitórias já fazem os 45 pontos ali, que é aquele número mágico. Então assim, focar realmente nessa Copa do Brasil. A gente sabe que é muito difícil mesmo a Copa do Brasil. O Vasco talvez seja o franco atirador entre esses 4 times, mas é mata-mata, meu amigo, é mata-mata, temos condições. Sobre o jogo de hoje, eu acho que Felipe Coutinho abaixo do que a gente esperava, uma partida muito discreta do Felipe Coutinho, uma partida confusa do Emerson Rodrigues, né? Uma partida bem confusa do Emerson Rodrigues. Temos que lamentar aqui a lesão do David, né, que aparentemente foi uma lesão um pouquinho mais séria. Talvez a gente perde o David aí para as 2 partidas de semifinal. Eu acho muito difícil imaginar que o David esteja, por exemplo, no jogo de volta da Copa do Brasil. Mas é isso. É uma baixa considerável. Eu acho que o David é um jogador importante, mas vamos com o que a gente tiver, né? Vamos com o que a gente tiver. Voltamos com um pontinho de Minas Gerais. Vamos agora, quarta-feira, foco total na Copa do Brasil para a gente buscar a nossa classificação. Tamo junto, meus amigos. Um grande abraço, saudações. Esse vídeo aqui foi um oferecimento da KTO. KTO parceira aqui do nosso canal, você sabe, né? A KTO tá sempre junto aqui com a gente. E o cupom MDG20 dá 20% de bônus para você palpitar lá na KTO. Tamo junto, um grande abraço, saudações. Até amanhã. Fui!